quando a gente começou pelo Sinduscom falar sobre integridade. Fizemos 4 lives e hoje temos o encerramento desse processo, desse período, com uma mesa redonda e onde as pessoas vão poder apresentar as suas ideias sobre o projeto de integridade, né? Falar um pouco sobre a legislação e falar um pouco sobre o que os empresários já estão fazendo nesse sentido. Nós vamos contar hoje com a presença da Helena Pérez, do Marcelo Machado Guimarães, do Nauê Bernardo Pinheiro Azevedo, Alfredo Desolte, do Afonso Assad e da Joyce Oliveira. Eu já... Você desligou seu microfone, Armando. Desculpa. Eu queria orientar a todos os participantes que as perguntas deverão ser feitas pelo chat, pelo bate-papo, porque senão a gente não vai ter como controlar todo esse processo. Ok? Deixa eu apresentar para vocês, fazer um mini currículo de cada participante dessa mesa redonda e depois a gente vai partir para as questões. Primeiro eu vou falar um pouco da Helena. Helena Pérez iniciou sua carreira aos 20 anos nas empresas IP e Omni, né, como estagiária da área de recursos humanos, uma empresa familiar. Ainda jovem, quis experimentar outros mercados e estagiou na imobiliária Teto Imóveis e na Cato. Aos 21, retorna às empresas IP e IP Omni, onde desenvolveu sua carreira e atuou em diversos projetos internos, se destacando nos temas de política de recursos humanos, implementação de processos e procedimentos, desenvolvimento de orçamento empresarial e execução na implementação de projetos internos. Em 2013, lançou seu empreendimento imobiliário em Samambaia, onde deu continuidade nos lançamentos em projetos habitacionais de interesse social em conjunto com as associações habitacionais do Distrito Federal e a CODAB. Aos 25 anos, ao mesmo ano de maior crise que o Brasil já vivenciou, assumiu as empresas IP e IP Omni como diretora executiva. Neste ano, esteve à frente de 2 empresas e mais 30 SPS. Hoje, aos 31, ela falou de idade dela, né? É vice-presidente do Sinduscom, no qual compõe a Comissão de Conselho de Ética e é presidente do Conselho de Gestão da JC Pérez Engenharia, além de fundadora e diretora da Pérez Assessoria e Consultoria, né? O Marcelo Machado Guimarães nasceu em Uberaba, engenheiro formado na Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro em 1974. Já na capital federal, foi contratado pela empresa Barzil Construções e Comércio. No mesmo ano, foi trabalhar na empresa Santa Bárbara Engenharia, onde permaneceu até dezembro de 1986, tendo sido, nesse período, responsável pela execução de várias obras no Distrito Federal, Vitória... Tem um microfone aberto aí, por favor. Em fevereiro de 86, fundou a empresa Pimar Engenharia e Comércio e, ao longo dos anos, especializou-se em reformas e restaurações de edifícios. Na década de 90, passou a frequentar as reuniões das entidades representativas no setor da construção civil, no Distrito Federal, e, em 1994, passou a integrar a diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom, como suplente do Conselho Fiscal. Em 77, foi incumbido da missão de presidir a Comissão de Ética do Sinduscom e integrar o Conselho de Ética da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, participando da regulamentação do Código de Ética da Construção, que passou a ser adotado nacionalmente por todas as entidades e filiadas à Câmara. Hoje, é presidente do Conselho de Ética do Sinduscom e presidente do Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, o SECONSE. Nauê.
Naue Bernardo Pinheiro é um advogado, cientista político, pós-graduado pela Escola Superior de Magistratura em Direito Público. Atualmente é secretário-geral da Comissão de Combate à Corrupção da OAB-DF, no período 2019 a 2021, e professor universitário. Alfredo Desout, diretor executivo e economista graduado pela Universidade de Tennessee, nos Estados Unidos, com pós-graduação em gestão pública pela Universidade Cândido Mendes. Mais de 21 anos de experiência em concepção e gestão de projetos, primordialmente nas áreas de educação, meio ambiente, minas e energia, tendo trabalhado em todas as etapas do ciclo de vida de projetos, desde sua concepção, estruturação e execução, até o encerramento da prestação de contas. Afonso Assad é administrador e empresário formado pela Universidade Católica de Brasília em 1986. Envolvido com a construção civil desde 1978, hoje é importante articulador político em prol do setor construtivo do Distrito Federal e figura bastante conhecida e respeitada. Foi diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, Sinduscon, entre 94 e 2009, diretor de edificações da Associação Brasileira de Construtores, ASBRACO, de 2004 a 2012, foi diretor de edificações. Em março de 2012, foi eleito para o triênio 2012-2015 como vice-presidente, e desde junho de 2013 é o atual presidente da entidade. Simultaneamente, é vice-presidente da Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Construção, a CEBIC, vice-presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, a FIBRA, diretor do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, o CODESE, e, além disso, é proprietário das empresas Mevato Construções e Comércio, LF Construções e Consultoria, AMW Indústria, Construção e Comércio. E, finalmente, nós temos a Joyce Oliveira, que é subcontroladora de governança e compliance, a CGDF, do Distrito Federal. Advogada, mestre em ordem jurídica constitucional pela UFC, especialista em Direito e Processo Civil e em Direito Tributário, professora convidada do curso de especialização de Direito e Processo Tributário e Contratos da Universidade de Fortaleza. Publicou livros e artigos na área do direito administrativo e tributário. E eu, Hermano Vrobe, consultor organizacional, especialista na área de planejamento estratégico, também coaching organizacional, e já sou consultor do Sinduscon há muitos anos, né? Já tenho um conhecimento muito grande desse segmento, né? Tendo já prestado serviço para dezenas de empresas de construção civil. Então, eu sempre digo, eu comecei estudando engenharia, saí da engenharia, mas a engenharia não saiu de mim. Eu continuei atuando junto aos engenheiros. Muito bem, depois dessa breve apresentação, né, eu queria já iniciar as nossas questões. Eu vou fazer uma rodada de perguntas para cada um dos nossos convidados, né, e as pessoas, volto a dizer, as pessoas que queiram fazer perguntas específicas para alguém ou em geral para os convidados, por favor, nos envie pelo bate-papo, né, pelo chat, para a gente poder ter uma organização mais adequada aqui do nosso tempo. Muito bem, vamos começar com a Helena. Helena, né, como eu falei, já começou novinha nessa lead e hoje está coordenando todo um processo e é responsável, inclusive, por essa roda de conversa que nós estamos tendo aqui sobre compliance, sobre integridade. Pergunta para você, Helena. Você é a pessoa do Sinduscon responsável por acompanhar e orientar a implantação de programas de integridade nas empresas de construção civil do Distrito Federal. Por outro lado, você é uma profissional com uma visão crítica e aguçada de todos os programas que envolvem integridade, compliance, etc. Como você está vendo esse movimento de se implantar um sistema de integridade no segmento da construção civil?
Será que é uma moda passageira ou é algo que veio para ficar e mudar os comportamentos das empresas? E mais, esse programa, na sua opinião, vai ajudar a mudar a imagem do segmento junto à sociedade? Bom, boa tarde a todos. Bom, eu com certeza considero que é alguma coisa que veio para ficar, né? É um movimento aí que começa já há 43 anos em relação a nível internacional, né? Que inicia nos Estados Unidos. Tiveram diversos tratados mostrando a importância, né, do combate à corrupção, porque, afinal de contas, esse combate à corrupção ele serve para financiar coisas muito, muito mais sérias, né? E tem 7 anos que esse programa já se iniciou a nível, né, nacional, com a lei do Brasil em si, e 2 anos aí a nível regional. Então, eu considero que ele vai ser fundamental para amadurecer o mercado, né? E amadurecer até as empresas familiares, né? Como a Joyce no início comentou, grande parte das empresas são empresas familiares, né? Então, a gente organizar essa sucessão familiar, né, deixar essas empresas mais maduras, né, eu acho que a gente deixa o mercado mais maduro como um todo, né? Então, eu considero que sem dúvida, é uma coisa que vai amadurecer o mercado e deixar a gente, com certeza, em outro patamar. Ok, e você acha que um programa desse porte vai ajudar a mudar a imagem das empresas do segmento? Porque com esses eventos recentes, né, ficou muito arranhada a imagem dos empresários da construção civil. Ficou, e na realidade já tem há muito tempo a gente está. Eu me recordo uma vez conversando com um ex-até presidente do Sinduscom, ele comentou que foi numa assembleia uma vez de condomínio, ele quase foi arrechaçado da assembleia, né? Então, já por muito tempo a gente tem essa imagem ruim, e realmente quando veio a Lava Jato, aí veio com tudo, né? E a gente precisa recuperar a nossa imagem, porque nós temos profissionais sérios no mercado, temos empresas sérias, temos empresas comprometidas, né? Temos empresas que estão engajando e levando a sério o programa de integridade, né? E querendo amadurecer, não é um processo fácil, né? Então, eu considero que vai ser fundamental para a gente mudar a imagem não só das empresas, mas como dos empresários, né? Que são pessoas sérias, né? E eu acho que também vai vir também para limpar o mercado, né? Porque quem não tiver essa dinâmica da seriedade, a tendência é que não fique. Ok, muito obrigado, Helena. Obrigada a você. Eu queria passar agora uma pergunta para o Marcelo, né? O Marcelo que além de empresário, é presidente da Comissão de Ética e do SECONSE. Você, como empresário e como presidente do SECONSE, certamente tem contato e conhece a cultura dos empregados das empresas de construção civil, que também são foco dos programas de integridade. Na sua percepção, existe a disposição dos operários de se envolverem ou participarem desse tipo de programa? Será que ainda existe o medo de fazer denúncias contra as empresas e contra as pessoas, especialmente contra os gestores? Boa tarde mais uma vez a todos aí. E é com satisfação que a gente participa dessa roda de discussão. Veja bem, eu complementaria um pouquinho aí o que a Helena acabou de dizer, dizendo o seguinte, que nesses anos todos que a gente tem aí de convívio nas entidades, a gente repara o seguinte, que a grande maioria das empresas trabalham com muita seriedade, já, independentemente de ter os programas implantados aí, já tem muita ética implantada dentro do seu trabalho, das suas relações entre os funcionários e patrões. A imagem talvez esteja tão desgastada por uma minoria que por ser talvez de um porte maior, faz um estrago maior também com relação à imagem do setor. Mas a gente tem certeza de que esse programa veio para ficar
e que, com certeza, vai melhorar a nossa imagem. A pergunta propriamente dita do Hermano, a relação é muito oportuna, essa relação de funcionários com os gestores das empresas, tanto das empresas de construção como das entidades também, né? Porque nós temos que considerar as entidades dentro desse rol de relação. Eu entendo que esse é um ponto muito assim delicado e também de complexidade muito grande. Por quê? Esse ponto que eu chamo que é justamente o canal de denúncia, né? Que a gente passa a ter depois de implantado o sistema de qualidade, o programa de qualidade. De qualidade, não, de integridade. Integridade. Então, a gente tem... Eu confesso que eu tenho receio, na prática, certo? Do nosso sucesso assim, imediato com relação a essas possíveis denúncias que podem vir a ser ou denúncias assim irresponsáveis, né? Ou denúncias contidas pelo temor, como você bem disse aí, que pode abranger não assim vamos dizer o pessoal mais da área administrativa da empresa, mas quando você cai no caso da construção civil para levar a coisa dentro dos canteiros de obra, aí que eu entendo que seja a maior dificuldade, pela própria diferença que há entre níveis, né, de sociais ali do pessoal, do nível social do pessoal. Então, as dificuldades eu acredito que serão grandes. Agora, acho que isso virá com o tempo, essa convivência, inclusive de entender que uma denúncia não é uma covardia, né? Porque hoje, se você pensar bem, o que há no conceito daquele mais simples operário? É que o cara que faz uma denúncia é o dedo duro, que tem que apanhar lá fora, que isso não se faz. Quer dizer, é um aculturamento distorcido que existe na nossa sociedade como um todo. Então, nós vamos ter que enfrentar esse desafio, não tem como, né? Porque uma coisa dentro da empresa, do escritório da empresa, da sede da empresa, que também vamos ter dificuldades, mas talvez menos difícil de implantar um trabalho como esse, certo? Agora, quando você chega a estender no canteiro de obra e em cascata, que é um processo desse, em cascata. Ele vai desde os fornecedores aos operários, né? Aquele fornecedor mais simples que tem lá de entregar um produto, um forro de gesso, aquele outro que faz a entrega de um material mais trabalhado, como talvez um aço, cimento. Mas, enfim, nós temos uma cadeia que é muito grande, muito extensa, e que pode nos trazer dificuldades nesse sentido da relação entre empregados e gestores, né? Mas, como eu disse, eu acho que nós temos que entrar e comprar essa briga. Essa dificuldade existe, mas nós não podemos deixar de encará-la. Então, eu tenho essa visão, nesse foco, como sendo talvez dos pontos mais difíceis de serem trabalhados dentro do programa como um todo. Difícil, mas possível, né? Claro. Ok. Obrigado, Marcelo. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Naue. Naue, que é um jovem militante aí da OAB, né? Atua nessa comissão de combate à corrupção. É o seguinte, Naue, um programa de integridade, com certeza, requer mudanças comportamentais das pessoas e das organizações. Na sua opinião, que ações são necessárias para a reeducação de todas as pessoas da empresa? Eu chamo sempre do presidente ao servente. Empresas que querem implantar um programa de integridade. Sabemos que mudanças culturais não acontecem do dia para a noite. O que fazer, então, para implantar essa mudança cultural nas empresas? Muito obrigado, Hermano. Boa tarde a todos e todas. É um prazer e uma honra estar aqui. Bom, essa resposta, ela passa por dois conceitos. O primeiro conceito é o de educação e o segundo conceito é o de treinamento, que eu pego carona no Ricardo Pelafone,
que há muito tempo vem batendo nisso. Quando a gente fala de um programa de integridade ou um programa de compliance, a gente precisa levar em consideração duas coisas. Primeiro, onde que estão os riscos dentro daquela atividade empresarial. Em segundo lugar, qual o perfil daquelas pessoas que eu quero trazer para dentro desse sistema de integridade. Então, inicialmente, a gente precisa que aquela gestão, aquela alta cúpula, as pessoas que compõem efetivamente a direção da empresa, os altos cargos, efetivamente comprem a ideia e passem a fazer parte da rede de divulgação interna daquela ideia. Então, a gente precisa falar sobre isso. Em segundo lugar, no ponto do treinamento, é onde a gente consegue fazer com que aquelas pessoas, cada uma dentro de suas funções, consigam abraçar preceitos de ética e integridade e assim consigam fazer com que a aplicação daquele programa se torne efetiva e não se torne apenas um programa de gaveta. Com isso, a gente consegue treinar essas pessoas todas, e todas precisam entender que devem estar sujeitas a treinamento e passar esses conceitos mais importantes para que a tomada de decisão seja automática e que essa pessoa efetivamente confie naquele sistema que foi implementado. Em terceiro lugar, a gente precisa saber quando que entra a educação. Educação, a gente passa para as pessoas que efetivamente vão ficar responsáveis por deflagrar processos, por distribuir aqueles conceitos, por, enfim, pegar todo o sistema com todas as suas minúcias e conseguir compartilhar dentro daquele ambiente empresarial. Por quê? Porque se a gente tenta efetivamente educar todas as pessoas, quando a gente traz um conceito novo, a gente acaba perdendo o discurso, porque aquelas pessoas acabam se assustando com aquilo ou tendo muita dificuldade para entender. Então, a gente tem que adaptar o treinamento, adaptar o dia a dia e fazer com que aquelas pessoas entendam que aquela tomada de decisão ética faz parte de tudo que aquela pessoa faz na empresa. E, com isso, vai ficando cada vez mais automático. E isso também requer muita comunicação, requer que todas as pessoas envolvidas na disseminação desses preceitos de ética, de integridade, estejam realmente acompanhando essas situações e estejam cada vez mais fazendo com que aquele código de ética, aquele programa interno, passe a fazer parte do dia a dia de cada pessoa dentro de suas possibilidades, de uma forma modulável. Para quê? Para evitar os treinamentos longos, exaustivos e fazer com que, de novo, a pessoa consiga recorrer àquele instrumento, recorrer àquela tomada de decisão de forma automática. Então, isso requer tempo e dedicação. A gente precisa entender, principalmente, que é preciso sempre estar sujeito a essa questão da autocrítica. A gente precisa parar, pensar e imaginar, especialmente quando estamos diante de cargos que demandam determinadas tomadas de decisão, se eu estou indo por aquele caminho correto. E entender se a minha empresa me dá uma postura, me dá uma instância que tenha liberdade, que tenha autonomia e que possa efetivamente, em caso de dúvida qualificada, que eu não consiga resolver com aquele código de ética construído, me dá o caminho que eu preciso ou me dá a orientação que eu preciso. E aí vem um último ponto que eu acho muito importante, não tem necessariamente a ver com o seu último, né, por ser menos importante. A gente precisa sempre, sempre, sempre que as pessoas que estão à frente das empresas sejam as primeiras a utilizarem suas imagens para lembrar que todos nós estamos sujeitos a isso e que todos nós precisamos efetivamente entender que essa tomada de decisão ética faz parte de um macroambiente saudável. Não vai ser apenas a minha empresa que vai ficar mais saudável, vai ser a sociedade ao redor, vai ser tudo. E nunca assumir isso como uma posição moralmente superior, e sim como um dever que a gente tem até como cidadãos, até pensando nesse pacto da boa-fé objetiva que a gente faz. Então a gente precisa de tempo, a gente precisa de treinamento e educação, e a gente precisa de insistência junto com a tomada de decisão dessas pessoas que estão nessa autodireção. É o que eu sempre digo nesses programas. Inicialmente é uma atuação mais mecânica, porque eu vou acompanhando aquilo que está estabelecido nas normas, na legislação, etc. E com o tempo essa coisa se introspecta dentro das pessoas e tem uma atuação passa a ter uma atuação mais orgânica e não mecânica. Então é uma coisa que é natural.
que faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, né? Ok, muito obrigado então, Nauê. Eu queria passar agora para o Alfredo. Alfredo, que é um consultor que já atua bastante nessa área e bastante preocupado em fazer com que as coisas aconteçam, né? É o que eu sempre digo, né? Nós temos que fazer acontecer. Não adianta só ficar na teoria, né? Então, Alfredo, você que é um consultor que está colaborando com as empresas na implantação de programas de integridade, quais são as dificuldades que você está encontrando para fazer essas implantações? E mais, existem diferenças na implantação desses programas em empresas de tamanhos e portes diferentes? Você podia até discorrer um pouco, né, sobre essas diferenças, por favor. Então, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui nesse processo de discussão, né, com atores que realmente estão envolvidos nesse processo. Eu vou dar meu ponto de vista realmente da pessoa que está na ponta lá, junto do empresário, tentando implantar, mas principalmente uma implantação pensando na gestão do programa de integridade. Entendeu? Eu acho que a gente fala muito da implementação. A implementação é um processo de metodologia, né? Você tem que ter uma metodologia integrada com a lei, com a legislação, para você poder implantar de acordo com o que pede e o que define a lei. A gestão do processo ele é muito complexo, talvez mais complexo, não, talvez não, mais complexo do que a implantação, entendeu? Então, é a questão do porte, né? A própria legislação, ela fala, a portaria, e eu quero até sublinhar isso, que a CGDF publicou uma nova portaria com mudanças significativas e importantes em todos os pontos de vista, principalmente na questão do alinhamento, ao meu ver, um alinhamento muito interessante com a Controladoria Geral da União, entendeu? No sentido de como vai ser avaliado os programas de integridade depois de implantados e nos primeiros anos de gestão desses processos, entendeu? Como vão ser avaliados os programas pela CGDF. Isso é muito importante. E uma característica importante de que essa gestão principalmente falando dos micro e pequenos empresários e das empresas de médio porte. A construção civil tem muitas empresas familiares ou já em gerações diferentes que têm um bom faturamento, uma boa estrutura, mas não o suficiente para fazer um investimento vultoso para que possa se fazer uma gestão dos programas de integridade. E a CGDF entrou num processo com essa nova portaria de que a gestão pode ser terceirizada hoje em dia. Isso é importante porque, às vezes, fica mais barato ou mais eficiente em relação ao investimento mais barato fazer uma gestão terceirizada do que criar uma instância dentro da empresa para fazer isso. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante que eu achei na nova portaria. Em relação à dificuldade de implantação dos programas, né, como foi perguntado, independente do tamanho da empresa, a gente tem que entrar com duas vertentes, né? Isso se faz de empresa a empresa. Primeiro, no que diz respeito à cultura da empresa. Você tem que entrar na empresa e fazer uma análise, um diagnóstico preliminar para ver em que patamar de cultura de integridade está implementado dessa empresa, antes de pensar no programa. Depois, na implementação do programa, você tem que pensar na legislação, se você está cumprindo a legislação ponto a ponto. Entendeu? Então, você tendo esse diagnóstico, você vê como você vai aplicar a metodologia de implantação do programa de integridade. Depois, no processo de gestão, é uma questão de você obedecer à lei, obedecer às necessidades e você manter o que eu costumo falar para os meus clientes, que você tem que manter a chama da integridade acesa o tempo todo na empresa. E isso é com comunicação, entendeu?
A comunicação, a CGU fala muito disso, né? A CGDF também, na questão de que você mantenha a comunicação, principalmente da alta direção da empresa, que você, qualquer documento de compliance, qualquer legislação nacional e internacional, sempre você vai falar. Sem o comprometimento da alta direção, é quase impossível de você colocar um programa para funcionar. Entendeu? Então, isso é muito importante, você conscientizar a alta direção desse procedimento. E a alta direção, ela tem que estar diretamente envolvida nesse processo de comunicação. Não adianta você se comunicar através de uma agência, através de uma instância dentro da empresa ou uma empresa terceirizada, com seu público interno e externo, sem você estar envolvido. Você tem que mandar o e-mail, você tem que comunicar. Isso eu estou falando de você, a alta direção. Entendeu? Isso é uma das maiores dificuldades que eu vejo nas empresas de pequeno e médio porte. Entendeu? Do convencimento de que isso, apesar de não ser uma atividade fim, não gerar receita, ela vai te dar a possibilidade de geração de receita muito mais consistentes no futuro. E é difícil você fazer o empreendedor visualizar isso. Entendeu? Mas a gente está nessa luta diária, entendeu? Criando, tentando implantar e criando uma implantação que dê a possibilidade que o programa de integridade seja gerido, que ele seja realmente, como eu já ouvi falar, que não seja um programa de integridade de gaveta, ou como eu falo, para inglês ver. Entendeu? Que ele seja realmente efetivo. Porque se ele não for, e ele cair num processo de auditoria, ele vai ser desmascarado, assim de simples. A gente sabe disso. É muito simples. Então, é esse processo, né? De conscientização, de implantação e gestão sob medida para a empresa, que toda empresa é diferente, independente do porte. Você tem que saber o grau de comprometimento que existe da empresa e o grau de cultura de integridade já instalada dentro da empresa. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto de vista do Alfredo, mas do ponto de vista do implementador e do gestor do programa de integridade. É sempre bom lembrar que quando a gente trabalha com o processo de educação, lembrar que não adianta você vir com teoria, você tem que ter a sua ação, sua postura, seu comportamento é que vai fazer a mudança no comportamento dos demais. Isso é tranquilo. A gente tem aquele dito popular que diz que na prática a teoria é outra. Né? Isso é um jargão que explica muito, entendeu? Porque realmente a teoria, eu acho que é muito importante. Eu estudei muito a teoria, eu trabalho com projetos disso. Eu trabalho com matriz de risco há, sei lá, 15, 20 anos, talvez. Entendeu? A gente já implantou o planejamento estratégico de matriz de risco dentro dos ministérios, do MNE e dentro de grandes empresas, entendeu? Então, o diagnóstico da empresa, a gente faz, né, na minha metodologia, a gente faz o diagnóstico preliminar e a gente faz um diagnóstico final e depois a gente vai fazer a matriz de risco. E concomitantemente, a gente vai avaliando a empresa para ver o grau de integridade. E é isso que vai fazer a diferença na implantação e na gestão do programa de integridade. Entendeu? Saber realmente como funciona cada empresa. Ok, Alfredo, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o Afonso. Afonso, presidente das Asbraco, tem um contato diário com os empresários da construção civil, né? Ele que fica aí ouvindo aí os lamentos, ouve aí as dúvidas, né? Tem que tirar as dúvidas. Eu creio que muitos devem estar muito preocupados com essa necessidade de implantar esse programa de integridade. Muitos empresários. Qual tem sido a sua orientação para esses empresários quanto à implantação do programa de integridade estabelecido pela legislação, que é uma coisa importante, né? Outros programas foram implantados em função de instrumentos legais. Eles ajudaram ou atrapalharam as empresas, né? Como o PBQP-H e outros mais, programas de qualidade, né? Eles foram benéficos, ajudaram as empresas, ajudaram a consolidar essas empresas? Qual é a sua opinião? Boa tarde a todos.
antes de começar a responder o que você perguntou, queria dar os parabéns aí para a doutora Joyce pela alteração da portaria da 121 para 157. Foi muito importante, já foi uma grande evolução nas nossas discussões e a CGDF percebeu alguns problemas que podiam surgir, foi o que o Alfredo colocou, é dentro da prática, da vivência que a gente tem aqui, e aí, com essa sensibilidade, a CGDF já fez essas modificações, e outras virão, doutora, a senhora pode esperar, porque nós vamos ter muitas discussões pela frente aí, porque é a prática. Enquanto a gente não começar, por mais que a gente saiba que a lei foi 2/2/2018, aí houve aquela prorrogação, aí 2019 passou para 1º de janeiro de 2020, e nós aqui, juntamente com o Sinduscom, trabalhamos nessa cultura que o Naue até colocou, na cultura para que os empresários comecem a trabalhar nesses processos de integridade. A gente tem essa dificuldade. Realmente o empresário se assusta um pouco, mas a gente procura explicar. Veja bem, primeiro, eu não acho isso um custo, eu acho isso um investimento para a empresa. A minha visão é de investimento. Por quê? Porque a empresa ela vai criar uma cultura nova, ela vai criar uma segurança para ela. O setor, nesse período de 2012, 13 para cá, com o advento da Lava Jato, por causa de 18, 20 grandes empresas no país, 96 mil empresas no Brasil hoje, tem que implantar o sistema. E aí, implantar, porque é fundamental que implante. E é o que eu falo para todo mundo. Nós temos, hoje, 97% das empresas brasileiras de construção civil estão na faixa de micro, pequenas e um pedacinho de média, entendeu? Mas o resto, os outros 3% são empresas médias grandes e grandes, que estão fora desse nicho nosso. Então, nós temos que trabalhar e mostrar essa cultura para o empresário. A gente sabe que o programa tem que ser implantado, a gente concorda, a gente apoia desde o início. A Helena, acho que não estava ainda muito ativa nessa época, mas o Marcelo estava. O Sinduscom e a Asbraco vem trabalhando forte nessa implantação, que as empresas façam o programa, que criem a cultura de integridade. Porque é segurança. Tanto é que quando nós colocamos, logo no início que veio, quem vai saber falar se a empresa tem integridade ou não é o fiscal da obra. Primeira coisa que a gente falou, isso é um canal para corrupção, porque você vai ficar na mão de alguém. Aí imediatamente mudou-se isso. Quer dizer, a nossa vivência também, o que dá prazer hoje para o empresário é que a gente está criando um programa e uma cultura evolutiva que temos esse diálogo com a CGDF. Então, isso é importante e as empresas vão implantar. Eu tenho certeza disso, pessoal. Afonso, como é que a gente faz? Criamos aqui, juntamente com o Sinduscom, ações para atender as empresas, ações que as empresas entendam isso como investimento. Estamos tentando atrelar a integridade à qualidade, que é importante. Aí o pessoal fala assim, mas como falaram para mim, um servidor público falou assim, mas a Odebrecht tinha qualidade. Eu falei, tinha qualidade, mas não tinha integridade. Então tem que estar atrelado, a qualidade tem que estar atrelada à integridade, entendeu? Porque isso é importante. Como o Hermano perguntou, as dificuldades que nós temos são essas. As empresas sabem que tem que implantar, estão conscientes que tem que implantar e vão implantar, porque todos apoiam o sistema de integridade. E, com relação aos outros programas, nós tivemos o PBQPH, que, a meu ver, na época, foi um grande sucesso, porque as empresas cresceram, elas se desenvolveram, criaram sistemas importantes dentro das empresas e que isso ajudou a criar até essa parte, um pouco de integridade nisso. Então, é muito importante que a gente atrele a integridade à qualidade, eu acho que isso é fundamental até para dar mais robustez às empresas.
Vamos ter dificuldade com as pequenas, doutora Joyce. Eu quero discutir isso mais com a CGDF. Talvez a gente criar uma sugestão, já criar etapas para as pequenas empresas, tamanho de capital, para ela ir crescendo, ela implantando isso devagar. Talvez, como já a lei permite, você usar menos exigências para a microempresa, para ela começar a implantar o sistema dela, as menos exigências. Se você, por exemplo, uma empresa com faturamento até 4 milhões e 800, ela tem que ter 5 itens. De 4 milhões e 800 a 10 milhões, ela tem que ter 10 itens. Sei lá, a gente pensar e amadurecer essa ideia para que todos possam trabalhar na integridade. Eu acho que é fundamental e é investimento. A cabeça hoje dos nossos empresários é que a integridade é investimento, com toda certeza. E os programas todos que foram feitos, ISO, PBQP, todos foram todos benéficos e todos trouxeram crescimentos para as empresas. Vocês podem ter certeza disso. Eu sei porque a minha empresa tem 42 anos, eu trabalho desde os 15 anos. E a gente vê essa evolução de melhoria cada vez mais. Não é fácil, nós vamos ter dificuldade com as pequenas, por isso que nós temos conversado com a CGDF para justamente dar uma amenizada em cima dessa cobrança do pequeno empresário, para a gente devagarzinho, até para não desanimar e criar a cultura de implantação do sistema e manutenção, como todos colocaram aqui. Não é só um programa para você deixar na gaveta. Ele tem que ser evolutivo e crescer cada vez mais. Obrigado. Eu vejo que é muito importante esse apoio das Braco, do Sinduscom, é fundamental para que isso realmente dê certo e que seja implantado. É verdade, parabéns. Que sem eles não adianta, viu? As empresas não conseguem. E não tem credibilidade também, né? As empresas não têm a credibilidade no programa. Com certeza. Exatamente. Muito obrigado, então, Afonso. Obrigado. E eu queria agora passar para a Joyce. Joyce, representando aqui a Controladoria Geral do Distrito Federal, né? Que é responsável pela fazer acontecer, né? Na visão, vamos dizer, oficial, né? de fazer com que a legislação seja cumprida, né? Então, eu vou te perguntar o seguinte. Primeiro, a legislação foi editada há 2 anos e deu prazo para que as empresas se ajustassem e implementassem um programa. Ou um sistema, vamos chamar assim, um sistema de integridade, que talvez uma coisa até mais dinâmico, né? Como sempre, o brasileiro deixa tudo para a última hora e muitas ainda não efetivaram esse processo, né? Como que a CGDF vai atuar junto com essas empresas que ainda não fizeram essa implantação? E, por outro lado, o processo de implantação é complexo, requer mudanças culturais. Como que os servidores da subprocuradoria, né, da qual você comanda, estão fomentando a cultura da integridade na própria CGDF, no governo do Distrito Federal e num todo, junto com todas as empresas, né? Como é que você está vendo esse processo? Primeiramente, agradecer pelo convite para participar desse bate-papo, dessa mesa redonda. É muito importante para a gente da CGDF estar participando dessa aproximação junto com a sociedade, onde a gente vem, sim, também através dessas oportunidades, fomentando a integridade e dando mais transparência. Então, é muito importante, primeiramente, agradeço pelo convite e a participação aqui. Boa tarde a todos. Hermano, vamos começar um pouco por partes, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho do programa de integridade, da dificuldade de se ter a implementação do programa de integridade. O Naue falou um pouco das pilares do programa de integridade. Então, como que eu vou implementar o programa de integridade? Aqui teve já vários pontos muito ricos. E, assim, é de extrema importância, como o Alfredo colocou, a participação da alta administração. Eu até diria mais do que ele. Se a alta administração não tiver a participação, esse programa de integridade ele nunca vai ser implementado. Ele vai ser um para inglês ver, um programa de gaveta, programa, sistema, ele não vai funcionar.
e ele tem que participar, né, que a gente vem até que o exemplo vem de cima. Então, ele não tem que participar só na comunicação, não. A gente já passou dessa época que a alta administração tinha que chegar, participar, abrir a reunião, informar para todo mundo que eles tinham que estar lá prestando atenção, implementando, que a palavra da ordem agora era integridade. Não. Eles têm que colocar a questão também de que eles têm que dar o exemplo. Eles têm que também estar com a integridade na ponta da língua, na ponta da caneta, nos seus atos. Então, é com exemplo. Eles não bastam, não cabe mais agora ficar apenas dando o exemplo na questão de dizer que todo mundo tem que participar. Então, por isso que eu digo que é essencial. Se a alta administração ela não participar da implementação e ela der o exemplo, esse programa de integridade, ele realmente não tem como ser efetivo. E aí a gente vem, quando fala de programa de integridade, tem sim, sempre tem que ter a comunicação, o treinamento, como o Naui colocou, é um mantra. A gente tem que estar fomentando diuturnamente, todo o tempo repetindo, reforçando quais são as condutas éticas. Isso tanto vai para o lado da administração pública, no setor público, como vai também para o setor privado. É constante o reforço das condutas éticas. Então, como que os servidores da CGDF, como que a CGDF está verificando essa questão do fomento para a integridade? A CGDF ela tem uma preocupação muito grande, então, de fomentar o programa de integridade, fomentar a integridade em todo o GDF. E com base nisso, nós temos um setor onde vai estar, assim, dando consultorias para todas as secretarias conseguirem estar aptas para poder implementar os seus programas de integridade. Nós já temos mais de 8 secretarias que têm um programa de integridade implementado no GDF e nós temos 4 recebendo agora consultoria para poder implementar. Então, nós temos sim essa preocupação. A preocupação também existe dentro da CGDF. Nós já estamos num outro passo, que nós já estamos atualizando o nosso programa de integridade. E é importante falar da atualização, porque é como você colocou, Hermana, é um sistema. Então, eu não vou pegar, implementar o programa e pronto, acabou. Ele tem que estar sempre sendo revisitado. Então, como ele tem que estar sendo revisitado, há necessidade de atualização dos riscos de integridade, atualização das métricas, como que o programa está implementado, se ele precisa ter reforços, melhorias, o que é que precisa ser refeito. Então, existe essa necessidade. Os servidores, eles recebem capacitação sobre fomento de integridade, sobre integridade, e a gente vem fazendo essa campanha. A CGDF, em relação ao fomento à integridade, respondendo a pergunta de trás para frente, ela tem uma preocupação muito grande. Então, nós temos uma divulgação nos canais da CGDF, onde nós sempre colocamos um card, ou falando sobre governança pública, ou falando sobre compliance, falando propriamente sobre o programa de integridade. Então, nós estamos utilizando as redes sociais. Nas redes sociais, nós tanto alcançamos o público interno, que são os servidores, como o público externo, que são os servidores de outras secretarias, bem como o cidadão como um todo. Então, nós temos esse canal, nós também temos um outro canal de fomento, no canal do YouTube da CGDF, nós temos, que foi lançado agora em agosto, o Café com Governança e Compliance, onde nós, todos os meses, nós temos um café, que também é um bate-papo, onde nós temos um convidado e vai falar sobre temas específicos. Falamos, o primeiro, falando só sobre a Lei 6.112 e suas peculiaridades, a questão de que as empresas que pretendem contratar com o governo do Distrito Federal, a partir de 5 milhões, elas precisam, sim, estar com um programa de integridade. Então, a gente fez várias questões. Essas lives, elas são transmitidas ao vivo, são lives, mas elas estão no canal do YouTube. Então, quem quiser assistir, pode ir lá no canal do YouTube da CGDF. E aí podem assistir tanto a live que teve da Lei 6.112, como da live que teve também falando sobre governança pública. Dia 22 agora, a gente vai ter uma outra live do Café com Governança, também fomentando. Quando a gente fala de governança, a gente também está falando de integridade. Tem as lives específicas de integridade e tem as demais do compliance como um todo e também de governança pública. Além dessa questão, nós estamos fomentando como?
quando a gente está fazendo, já está nos finalmente, a cartilha de governança e compliance, onde elas serão distribuídas por todas as secretarias do GDF, e aí vem um fomento da integridade. A gente também está colocando as diretrizes para as empresas dentro do site do CGDF, então vocês podem acompanhar o nosso site eletrônico, que lá também tem diretrizes, tem a transparência, porque nós acreditamos que, além das lives, há uma necessidade também da transparência para poder a gente conseguir fazer esse fomento. E aí, em relação ao começo da pergunta, era como que... Você pode só repetir um pouquinho, Hermano, para poder eu voltar? Deixar para a última hora, não é isso? Deixar para aquelas empresas que não fizeram a implementação, né, até hoje, né? Como é que vai ser essa atuação da CGDF em relação a essas empresas? De acordo com a Lei 6.112, não são todas as empresas que têm que ter um programa de integridade. De acordo com a Lei 6.112, são as empresas que pretendem contratar, que vão contratar com o governo do Distrito Federal e no patamar de acima de 5 milhões. E aí eu já vou até pegar a questão da fala do Afonso. As pequenas empresas que têm um faturamento inferior a 4 milhões. Essas empresas, teoricamente, elas não vão estar abarcadas pela Lei 6.112. Porque se o faturamento anual dela é 4 milhões, ela não vai ter um contrato de 5 milhões. Então, essas empresas, elas, no momento, elas não precisam ter um programa de integridade. Mas, como a Helena falou, integridade não é um modismo, é algo que veio para ficar. Então, eu não me surpreenderia de daqui a um tempo, não sei precisar qual o tempo, a gente irá baixar o Estado, irá baixar o sarrafo de 5 milhões para um valor menor, porque há uma necessidade. Então, assim, as empresas que elas contratam com o GDF acima de 5 milhões, elas precisam estar com o seu programa de integridade. A própria lei, ela já coloca que se a empresa não tiver um programa de integridade, as punições no contrato, que vai ter multa e até a possibilidade de rescisão contratual, caso elas não tenham um programa de integridade, bem como a impossibilidade de fazer contrato com a administração pública. Então, teriam essas as sanções e é como a CGDF vai agir. Ok, obrigado. Eu já vou voltar com você, porque eu já tenho uma pergunta para você, mas antes eu tenho aqui uma para a Helena. Né? Você que já está numa segunda geração dentro da sua empresa, né? Como é que você vê esse programa de integridade com a questão da gestão patrimonial? Né? O que isso tem a ver e por que várias empresas aqui no Distrito Federal já estão nesse patamar de fazer a sucessão? Né? Bom, lá no caso, na JC Pérez, né, no qual eu pertenço, faço parte sou presidente do Conselho de Gestão, inclusive estamos sofrendo o processo de implementação, né? Tem sido muito interessante, né, como já a terceira geração, né, com olhar como terceira geração, porque organiza melhor essa sucessão empresarial, né? Às vezes a gente fica muito, né, é um filho de dono de empresa, ele obrigatoriamente ele tem que seguir, às vezes ele não tem vocação, né? E aí, o que vai se fazer com aquela empresa, né? Grande parte dos patrimônios, normalmente, das empresas familiares estão no CNPJ da empresa. Como que vai ser feito essa organização patrimonial, né? Então, eu considero que é fundamental para as empresas familiares passarem por esse programa, para implementar governança corporativa, né? O processo de governança corporativa, a gente não pode esquecer que a governança está aqui e o compliance é uma perna da área de governança. Então, a empresa, pelo menos hoje, eu me sinto mais segura como essa terceira geração que vai assumir uma empresa que tem ativos e tem dívidas, né? Então, essa bola tem que se passar de uma forma organizada, né? Essa sucessão, para que nenhuma das partes tenha nenhum tipo de problema e também não tenha brigas familiares, né? A gente cria uma empresa para gerar uma perpetualidade dentro da organização. E eu queria só
fazer um comentário sobre... tem uma diferença entre legislação, né, e cultura. São coisas bem diferentes. Então, o Sinduscom ele vem atuando muito fortemente na cultura, né? No início, a gente veio até com um processo da CEBIC do SESI, através de um treinamento promovido pela CEBIC e pelo SESI, para todo o conselho de gestão, né? Inclusive participou algumas lideranças internas do Sinduscom. Então, a gente tem trabalhado muito na cultura, né? Eu me recordo que no início, a fala ainda de integridade gerava um pouco de desconforto. Hoje eu vejo uma abertura muito grande, eles começam a ver realmente com uma possibilidade de mudança, de que vem um programa para deixar a empresa em outro patamar, um patamar com certeza melhor. Ok. Eu tenho agora uma pergunta para a doutora Joyce. A pergunta é se a Procuradoria do DF ou outro órgão tem alguma área ou pessoa que pode tirar dúvidas dos empresários ou consultores durante a fase de implementação do programa de integridade das organizações? Se sim, qual seria essa área e qual a melhor forma de contato? Seria um órgão consultivo, né? Assim, um órgão consultivo, nós realmente não temos porque, por mais que a gente, quando fala de uma consulta, ela pode ser uma consulta genérica, porque se ela for uma consulta específica, a administração pública ela não pode adentrar naquele caso, porque ela já estaria se antecipando ao próprio mérito. Mas uma dúvida genérica, se for em relação a programas de integridade, ela pode sim dirigir para a Subcontroladoria de Governança e Compliance, que seria a SUGOV, que está dentro da CGDF, ressaltando que é uma dúvida genérica. Se for como eu faço, quem eu tenho que contratar para implementar o programa de integridade na minha empresa, essa dúvida nós não podemos responder porque ela é muito específica. Mas entendimentos, dúvidas em relação à legislação como um todo, dúvidas sobre os genéricos, nós podemos responder sim. E aí eu corroboro com a Helena, pegando só aqui um gancho, que realmente quando a gente tem que ter muito cuidado quando fala de compliance, porque a gente até já discutiu isso em outros momentos, que o compliance ela realmente não é simplesmente o cumprimento da legislação. Porque se ele fosse simplesmente o cumprimento da legislação, não haveria necessidade de ter uma unidade de compliance dentro da administração pública. Por quê? Porque já temos as AJLs, as procuradorias, que eles têm que, principalmente na administração pública, onde tudo está estipulado por lei. Então, não tem a vontade do servidor, né? Tem a discricionariedade, está posto. Então, a gente tem o compliance, ele é bem mais amplo. Claro que se a gente for fazer a tradução do inglês para o português, seria o to comply, e a gente é induzido ao erro. E a cultura, ela é muito maior. Por isso que eu digo que a gente tem que ter o fomento, a gente tem que estar falando diuturnamente do fomento da integridade. Obrigada. Você teria um e-mail ou um WhatsApp que as pessoas pudessem fazer esse questionamento genérico? Temos sim. Eu vou só pedir ajuda aqui aos universitários para poder pegar o e-mail geral, porque eu dou geralmente o meu, mas eu vou pegar aqui com o pessoal e aí eu passo daqui a 2 minutinhos. Tá bom. Enquanto isso, eu queria ouvir de novo o Afonso, né, para complementar a sua fala. Só os comentários e que a gente trabalha, existe a legislação e o brasileiro tem que começar a aprender o seguinte: lei é para ser cumprida. Então, você tem que cumprir e tem que fazer as coisas conforme a lei. E à medida que as coisas vão melhorando, você vai melhorando a lei. O que gera preocupação na 6.112, nós batemos muito, dentro do Sinduscom, como a Asbraco, nós batemos muito dentro da Câmara Legislativa na época, é que ao criar um patamar de 5 milhões, ótimo, aí o empresário, você começa a quebrar um pouco dessa cultura. Que aí o empresário vai assim, eu sou pequeno, eu não vou fazer. Só que existe um problema na lei anticorrupção, existe um problema no sistema antissuborno, nas diretrizes de compliance, que é a 12.846, a ISO 37.001, a ISO 19.600. Se uma grande empresa vai contratar uma pequena empresa,
essa pequena empresa tem que ter programa de integridade. Esse é o grande problema, senão a empresa que contratou ele é responsável pelos atos desse subcontratado. Isso tem gerado preocupação também. Se eu for comprar um material do fornecedor, o fornecedor tem que ter... Quer dizer, essas redes assim que o sistema de integridade vem criando, isso a gente gera preocupação também para o empresário. Então, eu vou contratar um subempreiteiro, esse subempreiteiro tem que estar dentro de um programa também, mínimo que seja, entendeu? Essa preocupação, porque qualquer ato desse subcontratado meu, quem é responsável sou eu, entendeu, irmão? Então, isso gera preocupação nas empresas hoje. Me corrijam se eu estiver errado, mas o que eu sinto é isso. Ontem mesmo eu estava na OAB, num evento de segurança jurídica da ADM, com apoio do Sinduscon, da Asbraco. O próprio ministro Barroso falou, não, porque agora o Brasil, criaram um sistema de compliance, e na realidade é integridade, e as empresas usam até termos estrangeiros. Nós temos que usar o compliance aqui dentro do Brasil, nós temos que trabalhar na cultura brasileira e nós temos que desenvolver esse compliance dentro da cultura brasileira. Então, doutora Joyce, essa preocupação de valor hoje que me preocupa, tudo bem, eu acho que as empresas que têm esses contratos acima de 5 milhões, elas têm que ter o sistema, mas na própria Federação das Indústrias, num dos debates que eu tive lá, eu coloquei isso. Quer dizer que eu vou contratar ali o cara para fazer o portão eletrônico meu, ele tem que ter alguma coisa, algum sistema dentro da empresa dele, algum programa de integridade também. Então, por quê? Porque qualquer ato falho dele, a responsabilidade é minha que o subcontratei. Então, por isso que eu falo, o sistema, e o Naue colocou muito também de cultura, e é o que eu passo isso bastante, o sistema é cultural e evolutivo. Nós temos que ir construindo. Bati muito na Câmara naquela época do valor de 5 milhões. Eu falei assim, olha, tem que ser todos, não adianta, você tem que começar com todo mundo. Mas, como eu sugeri, em patamares diferentes. O microempresário, de um jeito, aí você vem para o pequeno, depois você vai para o médio, e você vai criando evolução para essas empresas. É a minha opinião, isso é uma opinião pessoal, e sugestão que nós temos que trabalhar com toda a cadeia produtiva. Você não pode trabalhar só com um pedaço e o outro pedaço, dane-se, eu estou com meus contratinhos aqui e fica complicado, porque se eu contratá-lo como subempreiteiro, quem vai ser penalizado por qualquer ato falho dele sou eu. Tá? É só algumas observações que eu gostaria de colocar. Obrigado, Herman. Como eu falei, isso aqui é um sistema, né? O sistema vai envolver todos aqueles que estão se relacionando. Então, todos os programas que envolvem mudança de cultura, como programa de qualidade, também tem essa exigência. Normalmente, ele faz a exigência o grande faz a exigência para os seus fornecedores. Mas a Joyce queria também falar. Sim, em relação ao e-mail, o e-mail da Subcontroladoria de Governança e Compliance, ele é o sugov@cg.df.gov.br, sugov@cg.df.gov.br. O meu telefone, porque agora a gente está... Obrigada, exatamente isso daí. O meu telefone, como a gente está em teletrabalho, a gente não está a tempo integral dentro da controladoria, então eu vou dar também o meu celular, e o celular é o 99108-8401. Então, eu atendo, eu recebo, não todo o tempo, porque, por exemplo, agora eu estou participando de uma live, então não teria como responder as mensagens. Mas vocês podem, sim, entrar em contato. E aí eu queria só completar um pouquinho o que o Afonso colocou, para a gente tomar um pouco de cuidado. Eu sou defensora da gente tomar um pouco de cuidado e não simplesmente dizer que compliance é o mesmo que integridade, simplesmente traduzir o compliance como integridade. O compliance, eles são políticas de conformidade, incluindo a integridade. Na construção, a gente pode colocar todas essas questões da qualidade que também são dentro do compliance. Hoje está muito em voga a gente falar
da LGPD. E a LGPD também pode ser tratada pelo Compliance Officer, ou seja, o profissional do Compliance. Então, assim, não é somente integridade. Integridade é muito cara para o Compliance, para o profissional do Compliance, mas ele abraça um universo muito maior. Hoje a gente está falando muito da integridade, até mesmo por conta da Lei 6.112 aqui no Distrito Federal, e as exigências que a gente tem, a Portaria 157, que acabou de ser publicada, onde a gente dá uma maior transparência. Mas a integridade não seria só integridade quando se fala de compliance. Eu queria informar a todos que no bate-papo, no chat, você tem aí escrito aí tanto o e-mail da Subcontroladoria quanto o telefone da doutora Joyce. Tá? Eu tenho agora uma pergunta também para o Alfredo. Alfredo, além da dificuldade de conscientização da autodireção das empresas, qual a outra dificuldade de peso que você tem encontrado durante as implantações? São muito variadas, né? Como eu coloquei no começo, cada empresa é uma empresa. Eu já peguei empresas que têm uma cultura de integridade tão sólida que a implementação ela fica muito mais simples, né? A metodologia corre de uma maneira muito mais fluida, né? Às vezes a gente pega, claro, eu acho e por isso que eu acho que a legislação e a academia, a doutrina bate muito nessa questão da autodireção, porque realmente como a CGDF coloca, sem realmente o compromisso deles pela ação, né? Não só da questão da comunicação, mas da ação, do comprometimento, né? Em relação ao compliance, isso é muito difícil de você disseminar se a alta direção realmente não está comprometida. E os funcionários sabem, a ponta sabe, né? A capacitação, o treinamento, a educação, como o Naue colocou, que é um patamar um patamar acima desses treinamentos, é muito importante, porque você vai ter a alta direção, a gente tem um treinamento específico para a alta direção, tem uma capacitação para os funcionários, falando da construção civil, para os funcionários da sede, né, que é um nível muito diferente, até mesmo da alta direção, mas principalmente na ponta, no canteiro, né, nos trabalhadores. O treinamento é completamente diferente. E esse treinamento tem que ser presencial. Mesmo nessa época de pandemia, eu faço questão de ir com todas as medidas de segurança, porque a linguagem é outra. Você vai falar em compliance dentro do canteiro de obra? Não se fala, entendeu? Por isso que eu utilizo programa de integridade. Ponto final. O compliance é quando a gente fala de uma forma genérica, né? Então, a dificuldade, ela está respondendo a pergunta, para não me alongar muito, a dificuldade ela está muito na questão da alta direção, entendeu? E muito na questão da implementação do programa no tempo correto. E quem realmente trava essa fluidez, às vezes, é a alta direção ou os próprios funcionários que estão envolvidos com a alta direção. Porque, e eu entendo, eu falo muito isso, olha, eu trabalho na brecha de vocês, quando eu falo para a alta direção, porque a atividade fim de vocês é a geração de receita pela construção civil. Isso é uma atividade meio. Eu sei que na hora de medir prioridade, eu não estou no topo, entendeu? Mas depende do comprometimento de dizer, eu tenho que arrumar um tempo para o Alfredo, entendeu? E é difícil. Mas isso tendo, a gente conseguir entrar nessa brecha, a gente consegue implementar. E aí, eu acho que o resto vem a reboque desse comprometimento. Ok. Bom, eu estou aqui para administrar o tempo também dessa nossa mesa redonda, mas eu tenho duas perguntas para a doutora Joyce e que eu gostaria que ela respondesse bastante rapidinho para que a gente pudesse, depois, ao final,
ter uma rodada de 1 minuto para cada participante fazer suas considerações finais. Então, doutora Joyce, a empresa que tiver implantado o ISO 37001 pode ser considerada que atendeu a legislação do DF para a integridade? Não. Infelizmente, não. Não é o fato dela ter uma certificação ou de ter seus funcionários, seus colaboradores auditados pela ISO, que automaticamente ela não vai ser, já vai ser considerada que tem um programa de integridade. De acordo com a Lei 6.112 e o Decreto 40388 de 2020, ela fala que a empresa que contratar com o GDF acima de 5 milhões, valor igual ou superior acima de 5 milhões, ela tem que ter o seu programa de integridade demonstrado através dos anexos 1 e 2 do decreto. Então, ela vai entregar através dos anexos que vão ser analisados pela CGDF. Então, assim, é interessante a gente pontuar que o fato dela seguir a ISO 37001, ela já vai ter um programa de integridade robusto, que pode já ter sido até certificado, então ela não vai ter dificuldades em entregar de acordo com os formulários solicitados. E aí a gente vai ter que realmente verificar e se está realmente ou não de acordo com a 6.112. A outra pergunta é se a equipe de auditoria, né, da CGDF será assegurada a imparcialidade e confidencialidade do processo de auditoria? Assim, eu acho que a pergunta está um pouco confusa, né? Porque, assim, não são os auditores quem fazem essa análise, né? A auditoria da CGDF, ela tem uma outra função, os auditores. Essa análise do programa de integridade, ela é feita pela unidade de compliance, que fica dentro da Subcontroladoria de Governança e Compliance, e, com certeza, tem que ser dada a imparcialidade. Então, nenhum servidor que vai fazer a análise, ele pode se utilizar de forma parcial, não tem como, bem como a análise é feita por um analista e ela vai ter uma dupla checagem passando também pelo coordenador. Então, imparcialidade total, não pode ter parcialidade, iria infringir até um princípio constitucional, que seria o da parcialidade, imparcialidade da administração pública, bem como a confidencialidade. Sim, tem que ter a confidencialidade, sim. O que acontece é que já existe uma portaria 53, que informa o quê? Que as empresas que contratarem com o GDF, eles terão seus programas de integridade analisados pela CGDF e terão o resultado publicado no portal da transparência. Então, só que na portaria 53, ela diz o que é que tem que ser publicado. E o que vai ser publicado é o que está disposto na portaria 53. E são informações que podem vir a público, né? Sim, são informações que podem vir a público e ela traz informações no artigo 2º, ela coloca, né, o nome empresarial, estou até lendo aqui, o título do estabelecimento, que seria o nome fantasia, a razão social, número de inscrição, que seria o CNPJ, data de apresentação do relatório de perfil, relatório de conformidade, que são os dois relatórios que estão dentro do decreto, o decreto 40388. O órgão que recebeu o relatório, que aí informa com quem a empresa está contratando, a data que foi feita a avaliação pela CGDF e o resultado. Então, a data, não é o próprio relatório em si, é a data que foi entregue os relatórios, certo? Então, isso é o que vai ter lá. Ok, obrigado. Bom, gente, para a gente concluir nossa mesa redonda, eu queria pedir para cada um dos membros, dos participantes dessa mesa redonda, que fizer suas considerações finais e vamos limitar a 1 minuto para a gente não ultrapassar muito o nosso tempo previsto para essa mesa redonda. Vou começar com o Naue, suas considerações finais. Obrigado, irmão. Bom, eu queria encerrar agradecendo a participação nessa mesa e fazendo só um adendo a esse debate sobre o nome, compliance, integridade, tudo é um debate que me desperta muita atenção, porque, no fim das contas, quando a gente fala dessa questão da implementação de um programa, de um sistema, a gente também precisa ganhar comunicação. Então,
eu não me apego tanto assim nesse debate até a medida em que as pessoas que são o alvo da implementação, a empresa que é o alvo da implementação, consegue realmente pegar e acolher aqueles princípios que a lei traz. Eu gostaria só de dizer que é muito importante a gente ter em mente que a conformidade ela não vem desde 2013 ou 2015 ou mesmo 2018. Quando a gente fala nesses critérios, nesses padrões, a gente pode se remeter lá ao FDA, que é de 1906, né? O Ato de Comida e Drogas, Remédios, enfim, dos Estados Unidos. Ali a gente já começa a ter um embrião de algo que poderia vir a ser chamado de conformidade. Então, quando a gente pensa nessa situação do compliance, muitas vezes a gente vê o pessoal falando no to comply, etc., é importante que a gente tenha em mente que há esse objetivo também de se reforçar uma cultura de combate à corrupção e que a gente só vai conseguir fazer isso quando todos os agentes envolvidos efetivamente começarem a entender as suas rachaduras, as suas falhas, as suas dores, e aí começarem a, por meio também, como muito bem colocado pela Helena, de uma estrutura de governança bastante customizada. Eu não vou instaurar a estrutura de governança da Petrobras em uma microempresa, trazer à tona todos esses problemas, todas essas situações, todos os riscos, e aí sim começar a efetivamente tratar essas situações. Então, é um caminho longo, é algo que vem de muito tempo, e eu queria só reforçar que é muito importante que, para a integridade, a gente não dependa só da lei. É importante que a gente tenha isso dentro de nós e a lei sirva apenas como uma diretriz. Que cada vez mais a lei que reforça a integridade nasça de uma necessidade a partir de uma vontade da sociedade, e não que a gente precise se adequar à lei para que a gente possa ser íntegro. É só isso que eu queria dizer. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos e todas. Obrigado, Naue. Eu queria passar agora a palavra para o Alfredo, suas considerações finais. 1 minuto. Bom, gente, claro, né? Agradecendo, foi muito elucidativo em vários pontos. Todo mundo, eu acho que contribuiu para a gente começar a entender melhor esse processo e essa relação entre a teoria e a prática, entendeu? É realmente fundamental a gente entender como é que funciona na prática e como a teoria ela é muito importante para a prática, né? Mas a gente não consegue aperfeiçoar essa teoria se a gente não colocar ela em prática, entendeu? Eu acho que o objetivo maior de eficácia, que eu acho que é traçado como uma política pública, é realmente a mudança de cultura na sociedade. Isso começa também pela questão desse, porque é muito público, né, nesses últimos anos, principalmente a partir de 2013, no advento da Lei 2.846, a lei de corrupção, foi a primeira vez que a legislação começou a colocou esse termo, né, programa de integridade à baila, vamos dizer, e eu acho que se ela evoluiu para esse sentido, olha, a gente tem que tomar uma atitude de moldar a sociedade em relação à integridade. E a coisa mais eficiente que a gente pode fazer é no relação entre o público e o privado, os contratos públicos, entendeu? E por isso que o objetivo central da CGU, que se coloca muito claramente, é a multiplicação, é a chama acesa da integridade nas empresas, porque isso vai contaminar, num bom sentido, a sociedade em relação à integridade. É isso que a gente quer. O objetivo maior, a gente tem que ter um propósito. O objetivo maior é mudar a sociedade. E eu tenho que fazer a minha parte. Todo mundo fazendo a sua parte vai contribuir para esse objetivo maior. Obrigado. E começar por mim mesmo, né? É isso aí. Afonso, suas considerações finais, por favor. Primeiramente, parabéns pelo evento. Eu acho que o evento foi grandioso. Eu acho que a gente discutiu bastante coisa, bastante assunto, e eu acho que nós temos que manter acesa essa discussão, doutora Joyce, e essa proximidade da controladoria, para justamente nós que estamos aqui na ponta com o empresário
e sabemos o que acontece no mercado, levar para vocês esses problemas. Então, nosso objetivo é esse. Primeiro, incentivar, primeiro, cumprir a lei. A lei está aí, a lei tem que ser cumprida. Nós temos que aprender isso e cada vez mais no Brasil. O pessoal tem mania, não, a gente não cumpre. Tem que cumprir lei. Lei é para ser cumprida. Então, o objetivo nosso nesse momento é esse. Vamos cumprir a lei e as entidades têm batido. O setor da construção foi o primeiro setor a discutir isso. Eu sei porque eu sou vice-presidente da Federação das Indústrias. Lá não se discutia isso, parecia que era um assunto que não passava na cabeça de ninguém. Nós, da construção civil, que levamos lá para dentro da federação esse assunto, e a CEBIC também trabalhando nisso com todas as entidades. Então, o nosso objetivo, primeiro, é que as empresas criem essa cultura de integridade. É o que nós queremos, porque é para o bem do setor. E ter esse canal aberto de discussão com vocês o tempo todo. A integridade é importante, é fundamental, ela tem que ser sempre fortalecida e evolutiva, e para desenvolver e que as empresas cumpram a lei. É isso que a gente quer, e não como custo. Nós, a partir do momento que a gente colocar como investimento, aí nós vamos entender que cada empresa vai crescer cada vez mais. Obrigado pela participação de todos, e a doutora Joyce também sempre presente, e isso é muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Afonso. Queria passar agora a palavra para o Marcelo, né, presidente, representando o Sinduscon e presidente da Comissão de Ética, falar um pouco, fazer suas considerações finais. Gente, eu agradeço esse espaço que nós tivemos aí nessa importante roda, né, nessa roda de discussão, nessa mesa redonda. Acho que isso aí é de suma importância, esse tipo de evento, para que a gente cresça mesmo. Eu fico feliz, inclusive, de ver que nós estamos caminhando, certo? Mesmo que seja a passos lentos, mas nós estamos caminhando, independentemente da lei, da legislação que vem por aí, que está aí já, nós estamos caminhando. Eu que estou aí no Sinduscon há muito tempo já, batalhando e fazendo buscando conscientizar cada vez mais nosso pessoal com relação à ética, eu vejo que nós já progredimos muito, né? Há mais de 20 anos que a gente vem falando. Quando iniciamos isso, eu até brinco com o pessoal, às vezes a gente desmanchava a roda. Quando chegava perto de alguém, uma rodinha conversando, às vezes num evento social, a gente desmanchava a roda. Hoje a gente já vê que o pessoal já está consciente da necessidade de ter implantado um programa como esse. Então, eu fico satisfeito demais de saber que nós estamos evoluindo cada vez mais, né? A construção civil, como o Afonso disse aí, já deu exemplos aí no sentido de que saiu na frente para que esse tipo de procedimento, de buscar a integridade, isso aí dentro das empresas já foi iniciado. E eu até gostaria de reportar que a pergunta ao Alfredo fui eu que fiz, porque eu já acho que o tempo da conscientização da alta direção já está, não digo isso finalizando, mas nós já tivemos tempo para a alta direção de todas as empresas estarem já buscando a conscientização. Então, nós temos que estar... essa conscientização da alta direção, nós temos que estar assim, já considerando que esteja já para finalizar. Então, nós temos que encarar outros problemas, outras dificuldades, além dessa. Eu sei que ela ainda persiste, né? Persiste, mas nós temos que dar passos à frente, de que a conscientização não só fique na alta direção, a alta direção já tem que estar comprometida no sentido de passar para frente e buscar outros tipos de dificuldades, né? Nós não podemos ficar nesse discurso aí, não, porque a alta direção, se não tiver conscientização, o programa não vai em frente. Não vai mesmo, isso a gente já sabe. Nós já sabemos que não vai. Então, nós temos que dar uns 2, 3, 4 passos à frente, né? E fico muito satisfeito de saber que esse tipo de evento, como esse promovido aí, até parabenizo mais uma vez a Helena, em nome do próprio Sinduscon,
e do Seconce, que nós somos parceiros nisso aí. Parabenizo ao Hermano e a todos que participaram, e eu acho que esse tipo de evento tem que repetir cada vez mais para que essa conscientização vá em frente. Né? Isso aí, como o Afonso também diz aí, é um movimento contínuo, né? Isso nós temos que continuar sempre, independentemente da legislação. Cumprir a lei, isso é um dever. Agora, a questão de conscientizar, de buscar fazer com que as empresas sejam cada vez mais éticas e mais integradas aos preceitos de moral, de ética, de anticorrupção, enfim. Nós temos essa obrigação de fazer com que isso vá em frente, né? Independentemente da lei. Então, eu agradeço e parabenizo aí a quem organizou, a todos que organizaram esse evento, e estamos aí à disposição para outros que vierem. Obrigado, então, Marcelo. Eu queria passar agora para a doutora Joyce, suas considerações finais. Mais uma vez, Hermano, obrigada. A Controladoria, em nome da Controladoria, eu digo que nós ficamos muito contentes em participar desse debate. Nós vislumbramos esse espaço como uma oportunidade da gente fomentar a integridade e a gente esclarecer para a sociedade, principalmente a sociedade empresária, que o objetivo da exigência legal, ela é também fomentar a integridade. Então, a gente sabe, e a Unauê, a gente sabe que a gente do direito, às vezes a gente coloca que o Estado, através da sua mão invisível, ela tem que, às vezes, atuar para fazer modificações na cultura social. Então, há uma necessidade da gente ter, sim, essa questão de mais integridade, e a lei, ela vem também para poder fazer essa exigência, dizer que tem que ter na contratação junto com a administração pública. Falar de compliance, para mim, é muito bom, é muito interessante, é um tema muito caro para mim, e a gente tem, é um segmento que está crescendo muito. Então, quem está estudando, está verificando as inúmeras novidades que vem aí. A gente fala também, não só mais, quando se tem uma maturidade maior de integridade, não se fala mais só na integridade da própria empresa, mas sim na cadeia como um todo, que é o que eu acredito que o Afonso falou, que eu tenho que verificar quem é o meu fornecedor, a subempreiteira, quando está, então é a cadeia como um todo. Então, é uma preocupação que a gente está colocando, estamos avançando, nos colocamos à inteira disposição para tirar dúvidas, para participar de outros eventos e para enriquecer o debate, que hoje a gente foi muito enriquecedor e nós também conseguimos aprender muito e levar para casa. Então, obrigada. Nós aqui agradecemos também. Bom, gente, nós iniciamos todo esse ciclo. Irmão, você esqueceu de mim. Não. Você vai... tá. Então tá. Então vou ficar calado aqui. Nós estamos encerrando aqui esse ciclo de debates, né? E tudo isso começou com a Helena. Helena que deu, incentivou o Sinduscom a desenvolver todo esse processo, desenvolver essas lives, essa mesa redonda. Então, ela tem a honra de encerrar também, do jeito que ela abriu, ela está encerrando agora o nosso ciclo. Não esqueci de você, de jeito nenhum, né? Então, você fica com a palavra final aqui para encerrar nesse nosso processo, nosso trabalho. A ansiedade da juventude às vezes fala mais rápido, Calma. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Hermano, né? Porque assim, a gente pensou nesse formato e etc. E o Hermano topou. E querendo ou não, a experiência, ela traz mais força, né? Então veio a juventude e veio a experiência, eu vou chamar de experiência, tá, Hermano? E a confiança. Então, a gente, com certeza, esse projeto ele só teve o êxito que teve por causa da união, né, da juventude com a experiência. Também eu não posso deixar de agradecer ao presidente do Conselho de Ética, Marcelo. Marcelo, ele assim, é uma pessoa que todo dia eu aprendo mais com ele, né? O jeito manso da fala. Eu chamo ele de presidente porque ele é o meu presidente, né, do Conselho de Ética, onde eu pertenço à suplência.
Então, assim, ele me dá muita autonomia, mas ao mesmo tempo, quando eu estou com algumas ideias, ele também me permite que eu chegue, ligue para ele, a gente troque ideia, ele me orienta. Então, essa alta direção do Conselho de Ética, ele me dá muita independência, liberdade para atuar. Então, eu agradeço muito ao Marcelo. A gente iniciou esse processo, a gente criou um grupo de compliance. Inclusive, o grupo de compliance, ele fez parte da revisão da portaria, né? Onde a gente teve como comunicador o Pedro, da LDN, que foi fazer essa fala em nome do grupo, juntamente com o presidente do Sinduscom e o presidente da Asbraco, Afonso. Então, eles tiveram esse papel importante de fazer esse diálogo, né? Mas esse grupo, ele que faz a revisão, ele é um grupo com pessoas, né, conhecimentos multidisciplinares, com pessoas engajadas no tema. E também agradecer a toda a equipe do Sinduscom, a equipe interna, né, para que um evento desse aconteça. A gente tem uma equipe bem grande, bem vasta, são vários caminhos, né? Tanto envolve a área técnica do Sinduscom como a área de comunicação. Eles estão sempre presentes. Então, eu agradeço muito, muito a eles. Agradeço a todos que vieram e que aceitaram fazer parte dessa mesa e todos os convidados que estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. E comentar, queria só fazer agora o fechamento da fala, de comentar que se a gente agora, como Brasil, a gente quer evoluir, a gente quer atrair recurso externo, o caminho, a implementação de governança corporativa, de programa de integridade, de compliance, porque as empresas, né, elas investem em um país que elas confiam. E para que a gente possa melhorar o nosso nível de confiança, tem um ranking, né, que controla. A gente precisa melhorar a nossa cultura como um todo. Mas é óbvio que a gente tem que começar no nosso quadrado, né? Às vezes é muito fácil eu criticar, porque o Obama, não, mas e no meu quadrado, né? Então, para que a gente realmente tenha um Brasil melhor, a gente precisa comprar essa ideia. Então, eu termino com essa fala. Vamos todos comprar essa ideia. Ok. Bom, gente, eu queria agradecer também a todos que compuseram essa mesa. Foi bastante esclarecedor. Cumprimentar também o Sinduscom, a equipe do Sinduscom, que nos deu todo esse apoio. E agradecer a você que participou dessa mesa redonda, inclusive mandando perguntas, né? E perguntas é o que eu mais gosto de fazer. E vou deixar a minha última pergunta para não perder o costume, né? Como é que está a sua integridade? A integridade da sua empresa? Ela já está funcionando? Respostas para as próximas gerações. Um abraço a todos e muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado, boa tarde a todos.